Estamos aqui para mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast que a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua própria história. Isso mesmo. Eu tô aqui falando mais uma vez que você é o nosso terceiro convidado. Aqui na nossa mesa tem 2 pessoas, mas você é mais uma que tá aqui com a gente. E você também tem o poder de chamar mais pessoas aqui pro nosso podcast. Então, já vem aqui embaixo. Pega o link e compartilha pra galera que você sentir no seu coração, pra ter a mentalidade transformada, assim como você vai ter aqui hoje. Fechou? Estamos aqui com uma pessoa super especial. Vocês vão ver que o podcast de hoje vai ser brabo. Vai ter muito ensinamento pra você que quer se comunicar melhor e quer entender a importância da comunicação nas nossas vidas. Estamos aqui com a Lara Finocchio. Olá! Oi, Lara, É um tudo bem? prazer, é um prazer estar Finge aqui. que a gente tá dando as gente mãos alcança, aqui, né? porque Um pouco mudou, grande. mudou de cenário. É Estamos... que você cresceu, né, amigo? Então é Ah, isso, agora tá maior, tudo maior. Mudamos de cenário, vocês sabem, sempre era uma mesa menorzinha, agora tá muito grande, eu não consigo. Mas a essência ainda é a mesma. É isso. Lara, se apresenta um pouco pro pessoal, fala um pouco da sua bagagem, quem você é. Eu sou a Lara, eu sou jornalista de formação e radialista. Durante 15 anos eu trabalhei em televisão. Então, eu trabalhei na SBT, na Band, na Record e Ó. também na rádio. Eu fui apresentadora na Rádio Mix, na Jovem Pan, na Rádio Litor FM, Rádio Cultura. Passei um pouquinho por várias rádios. E eu tinha uma vontade dentro de mim que eu não sabia que era empreender, não sabia que era esse nome, porque eu fui Uhum. acostumada a ser CLT, né? E aí, depois de 15 anos de carreira, eu falei, cara, não é mais isso que eu quero. Não estou mais me encaixando, apesar de amar muito a televisão, o Uhum. meu trabalho no jornalismo. E aí, eu fiquei durante muito tempo, eu fiquei cobrindo a área de polícia, a área de variedades. E eu falava, meu, é muito crime, é muita coisa. Eu comecei a ficar muito paranoica com as coisas. Falei, não, Emocional tem que ser forte pra isso, hein? emocional muito forte, e via corpo no chão, ia pro IML, dava notícia pra mãe que o filho Nossa. morreu. Então, assim, era muito complicado, e aí eu não queria mais. E aí teve um tempo, principalmente na época da rádio, Uhum. que eu entrevistava muita gente. Sim. Então eu entrevistava desde pessoas aleatórias, assim, até grandes personalidades, políticos, muitas pessoas técnicas, então advogado, engenheiro, economista, médicos, nutricionistas, pessoal da área da saúde. E eu comecei a identificar um padrão para 2 coisas: o padrão de quem fazia sucesso e o padrão de quem não conseguia chegar ao sucesso, Uhum. mesmo tendo muito conhecimento técnico. A Legal. diferença entre os 2 era a comunicação. Uau. E aí, o que acontecia? As pessoas que se comunicavam bem, então um advogado que ia dar entrevista, um médico, qualquer área, de qualquer Uhum. profissão, elas voltavam para dar a segunda entrevista em um outro momento. Aquela que não falava bem, ela não voltava, porque eu não podia entregar para o público alguém que não era compreendido. Só que muitas das vezes eu via que, tecnicamente, aquela pessoa que não se comunicava bem era melhor, tinha mais bagagem, mais conhecimento, mais experiência do que a que se comunicava bem. E aí aquilo começou a me dar vontade de empreender, que eu não sabia que ainda era empreendedorismo. Eu achava que era só ensinar. Aham. Ah, eu quero dar aula, eu quero ser professora. E eu falava assim, eu preciso ensinar essas pessoas a se comunicar melhor para elas poderem ganhar mais dinheiro e serem vistas e reconhecidas, porque elas só não são, porque elas não sabem falar, porque do técnico elas entendem muito. E aí isso ficou matutando na minha cabeça. Só que eu não tinha coragem de sair, não sabia por onde começar, não tinha coragem de sair da televisão, nem da rádio. Eu falei, então, vou Uhum. continuar aqui até que alguma hora, sei lá, um chamado divino Alguma vai falar, o coisa vai caminho é esse, acontecer. porque eu mesma não sabia, e a nível de que eu não sabia nem como procurar isso. E aí, ok, comecei a namorar. E aí, o meu namorado era empreendedor, que hoje é meu marido. Ele já empreendia e eu falava, cara, esse mundo do empreendedorismo é muito louco, porque eu trabalhava muito mais do que ele, e ganhava muito menos do que ele. Eu falava, tem algo aqui que não tá Errado. certo, tá errado aqui essa conta. E ok, até que em um certo momento ele falava assim, eu ainda vou te tirar da televisão, você vai trabalhar comigo porque você é muito boa. Você vai saber o que é empreender. Eu falei, não, nunca, que eu vou empreender com você, eu vou perder o emprego e o namoro, vai eu ficar solteira e desempregada. Não, 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 não. Até que o irmão dele, que é o Joel J, na época ele estava começando mais ou menos, né? Ele já tinha 25 mil seguidores, mas isso eu tô falando em 2018, ele estava começando a carreira solo, digamos assim. Ele tinha Uhum. pedido demissão do Instituto Neymar.
A mulher dele também tinha já pedido demissão, só que há poucos meses. Então, eles estavam começando isso de estar na carreira solo. Porque o Joel faz o que ele faz há muitos anos. Sim. Até porque o Joel é professor há muitos anos. Então, ele ensina há muitos anos. Só que na internet, ele ainda estava começando, mas ele já tinha 25 mil seguidores. Porque ele já dava palestra, ele já era muito bom. Só ainda não era o fenômeno, digamos assim, de seguidores que ele virou hoje, né? Mas ele já era excelente. E aí, ele com 25 mil seguidores, isso em 2018, o algoritmo era outro, entregava praticamente para todo mundo. Sim. Então, era uma beleza, Uma né? época de ouro. Época de ouro. E aí, ele tava fazendo um story, ele tava correndo na praia e ele parou, assim, lá em Santos. Eu lembro que você contou isso na sua Na palestra. Eu e a Lara, a gente se conhece faz tempo. Faz um ano. Um ano. O início do ano passado. Vai fazer 2, já estamos indo pra 2 anos. Tá indo pra fazer 2 anos. E a gente se conheceu nos eventos, lá, os eventos da vida. E eu lembro que as histórias você vai contar. Você contou na palestra. Eu achei muito engraçado. Vai lá. Porque assim, eu não concordava com nada do que ele falava. Tanto que, porque assim, quem trabalha em televisão, a gente acaba tendo alguns preconceitos. E preconceito, todo preconceito é ignorância. E é por ignorância mesmo. E não é ignorância, você é burro, não. É de falta de conhecimento. Sim. E eu tinha muito preconceito quando trabalhava na televisão com várias coisas profissionais. Eu tinha preconceito com empreendedorismo, eu tinha preconceito demais com coach. Nossa, muito. E o Joel era meio coach. E aí ele falava, treinador. ele assim, não, porque você tem que acordar às 5 horas da manhã, tem que correr na praia, tem que tomar banho gelado e não pode comer batata frita. Eu falei, cara, esse cara tá completamente maluco. 5 horas da manhã eu já tô trabalhando há muito tempo, eu acordo às 4, porque o meu jornal na rádio começava a apresentar às 6. Nossa. Então, tipo, ninguém tem que me falar que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã é horrível acordar, e eu odeio acordar cedo até hoje. Então, acho que até é um trauma de quando eu trabalhava na rádio e na televisão. Então, eu falava assim, esse cara tá viajando, essa vida não existe. Então, eu não concordava. E eu falava pro Marcel, o irmão dele, assim, olha, tu não queira me colocar com as coisas do teu irmão, porque eu não concordo com nada disso. A vida não é assim, o mundo não é desse jeito, as coisas não são do jeito que a gente quer, não é assim. Então, porque eu tinha várias crenças e tal. E realmente, muita coisa eu não concordo até hoje. Eu acho que você não tem que acordar às 5 horas da manhã pra ter sucesso. Existem outras formas pra você ter sucesso. Eu não acordo às 5 horas da manhã e ponto final. É o que todo mundo fala, não é sobre acordar às 5 horas da manhã. É sobre o que você faz às 5 horas da manhã. Depois de acordar às 5 da manhã, Porque não adianta nada 6, você 7, acordar 8. às 5 horas da manhã e ficar deitado no sofá comendo Doritos, pô. Exatamente, isso não vai servir pra nada. E aí, no fim, ele tava correndo, e aí ele parou num desses stories doido dele, falou alguma coisa que com certeza eu não concordei na época, mas eu não lembro o que era. Só que atrás dele tinha uma placa de um salão de beleza. E ele já tinha 25 mil seguidores. Eu não tinha nada a ver com aquilo. Mas eu sou, até por ser jornalista, sou aqui mete o bedelho, faz pelo que nem. Aqui nos bastidores, antes de começar a gravar, ele tava contando, eu falei, não, mas eu sou jornalista, deixa eu fazer umas perguntas. No fim, eu acabei entrevistando ele nos bastidores. E é isso. E aí, então, eu acabo me metendo, é meu. Até porque eu gosto de saber, gosto de conhecer. E aí, eu só falei assim pra ele, eu falei, Joel, nem sei o que você falou, mas quem tá muito feliz com esse story é a dona do salão de beleza, da placa que tá atrás. Você que apareceu gratuitamente para 25 mil pessoas. Na hora que eu mandei essa mensagem, deu coisa de segundos, ele me ligou. E ele falou assim, preciso falar com você, ninguém nunca me deu essa visão, como que você viu isso? Nossa! Aí eu falei assim, uai, pra mim é óbvio, porque na televisão a gente é treinado de que a comunicação não é só o que se fala, é tudo que está em volta. E na televisão a gente não pode fazer propaganda de graça. Então, se tem uma coisa que eu sempre fico muito atenta é o que está atrás de quem está falando. E aí eu falei para ele, eu falei, cunhado, cara, você já é uma mídia. Se você não se vê como uma mídia, eu te vejo como uma televisão. A quantidade de seguidor que você tem é o meu Ibope diário. Então, eu às vezes, com o jornal todos os dias no SBT, não chegava a 25 mil pessoas assistindo simultaneamente. E ele conseguia chegar, porque ele tinha esse número, e na época o algoritmo entregava. Falei assim, então você chega em um lugar que a televisão não chega. A televisão não chega. Eu falei, então você tem que prestar atenção, porque você tem que ganhar dinheiro pra Duda Coifer, que é o nome do salão de beleza que estava a placa, pra Duda Coifer ela tem que te pagar pra estar no story. Você não pode mais parar e gravar em qualquer lugar. Aí ele falou assim, cara, então eu sou uma marca, então eu tenho que ver isso, sai da TV e vem trabalhar comigo. Eu falei, não. Eu falei que falando pro Marcel. Que eu não você queria. falando pro Marcel. Não me põe com as coisas Não do me põe com Joel. as coisas do Não Joel. gosto, No fim, não eu quero. enfiei nas coisas do Joel. Aí ele mesmo te chamou. Você nem passou pelo Marcel. Nem passou pelo Marcel.
E ali ele falou assim, você precisa ensinar isso pras pessoas. Aí, ali ele pegou no meu Na coração. veia que Na você veia sempre que eu teve aquela chama. sempre quis ensinar e eu não sabia como. Eu não sabia como. Eu sou filha de professor, CLT a vida toda, e filha de uma psicóloga que é concursada. Eles já tiveram várias empresas, meus pais, e nenhuma foi muito pra frente. Então, assim, eu não vivi muito isso, né? O meu avô era empreendedor, mas quando eu nasci ele já era aposentado, então eu não vivia a vida do empresário dentro da minha casa. Sim. Então não tinha isso, não tinha essa veia. E aí, quando ele falou, aí eu falei pro Marcel, eu falei, ó, aconteceu isso. Ele assim, então quem vai tirar quem vai te tirar da TV é o meu irmão, que era a pessoa que você não queria trabalhar. Aí eu, é isso mesmo, cuspi pro alto, caiu na testa, tomei um banho e foi isso que aconteceu. E aí eu saí. E aí, quando eu saí, eu descobri um mundo completamente diferente de mim. Aí eu não esqueço, quando eu e o Marcel, a gente foi morar juntos. Eu tava empreendendo há pouco tempo, eu tinha saído há pouco tempo da TV. Uhum. Tava ainda fazendo uns projetos paralelos com o Joel. E já era sócia do Marcel, porque aí eu aceitei ser sócia dele na agência. Sim. E aí eu lembro que a gente tava devendo R$7.000 no cheque especial. E a gente tava morando junto, eu tinha que pagar o aluguel. O aluguel na época era R$1.800. Só que, na minha cabeça, cara, R$7.000 negativo. Vai chegar o boleto do aluguel, R$1.800. Eu ainda preciso pagar água, luz, internet, eu preciso comer. Pra você Essa viver conta não vai dar certo, porque eu tava acostumada todo mês receber meu salário. Então, fechadinho ali. fechadinho ali, E aquele estabilidade. dinheiro, estabilidade pra caramba. E eu sabia até onde eu podia ir. De repente, eu vejo Nunca tinha entrado em cheque especial, nunca. Eu sempre fui muito certinha. Aí, de repente, eu vejo um rombo, eu falei, Marcel, isso não vai dar certo. Aqui é o início do fim. Aqui não vai dar certo. Aí ele virou pra mim e falou assim, em uma semana vai ter 14 mil positivo. Aí eu olhei pra cara dele e falei, da onde você vai tirar? Vai assaltar um banco, então? Vamos começar a traficar, porque não é assim que funciona. Aí ele falou assim pra mim, eu nunca vou esquecer dessa frase. Amor, o empreendedorismo, ele é exatamente assim. Ele não tem previsibilidade, nem pro bem e nem pro mal. Na hora que ele falou isso pra mim, eu falei assim, cara, nem pro bem e nem pro mal. Então, significa que se eu entrei no 7 negativo, agora eu vou ficar 14 negativo. Mentira. Eu falei assim, pode entrar realmente mais dinheiro e ficar positivo. Em uma semana, a gente acabou, nós dois, conseguindo fechar mais, acho que 4 ou 5 clientes. Em uma semana. Caraca! Que pagaram. E aí, em uma semana, tinha 17 mil e pouquinho positivo. Mais ainda do que ele falou. Mais do que ele falou. Aí eu falei, o que aconteceu aqui? Peraí. Então, esse negócio de empreender é legal. Funciona. Funciona. E foi aí que eu comecei a aprender a empreender. E a conviver com esses altos e baixos. Que legal. Tiveram vários outros, né? Até hoje. Até porque eu tô falando disso aí há 6 anos atrás. Mas, então imagina quantos altos e baixos, quantas vezes eu já entrei no negativo e saí. Mas assim, era algo que eu não conhecia. O mundo que eu vivia da televisão, do CLT, de entrar às vezes 5 da manhã, às vezes às 6, às vezes às 9, às vezes eu entrava, fazia plantão noturno, entrava 9 horas da noite. Entendeu? Eu fazia a cobertura de virada do ano, né? Então, do ano novo. Então, eu entrava, no ano novo, eu entrava às 9 horas da noite. Quantos anos novo eu não passei com a minha família? Inúmeros. Aí, um ano o plantão era Natal, um ano o plantão era Ano Novo. Então, durante 15 anos da minha vida, ou eu não passei o Natal, ou eu não passei o Ano Novo com a minha família. Trabalhava. Nossa. Então, assim, são as batalhas que a gente vai ter que escolher. E essa é a minha carreira. Aí, nesse meio tempo, acabamos fechando a agência, porque a gente foi pro Grupo Primo, né? Sim. Então, eu virei diretora do Grupo Primo. Lá, eu dirigia os maiores experts e influenciadores que tem. Então, eu dirigia a comunicação de todos eles nas gravações. Saí, fui morar em Portugal. E aí, desde então, desde sempre dando mentoria e, enfim, aprendendo a dar mentoria e dar aula, e ensinando as pessoas a se comunicarem melhor, que é do que eu vivo hoje. A gente vai entrar em mais detalhes sobre o que você Sim, falou aham. enquanto o podcast vai rolando. Mas, Lara, você falou aí que o Joel te deu o start pra acender essa chama no seu coração. Uma frase que eu, inclusive, até falei no podcast com o Marcel, seu marido, que pra No contextualizar caso, já vocês. entender. Que é, cara, uma frase que eu ouço em muitos lugares, que é, a gente faz a escola inteira, a gente faz faculdade, a gente faz ensino médio, tem gente que faz até doutorado, PhD, e sai travado em comunicação. Sim. Não sabe se comunicar. E o Marcel, ele falou também da experiência que vocês tiveram, não sei se vocês estavam juntos,
mas que ele foi na escola da sobrinha dele, que todo mundo tinha que falar sobre como que tava o trabalho, tudo. Sim, estávamos. E ele falou, esse cara, ano. as crianças não sabem se comunicar, precisa ter comunicação nas escolas, porque não é uma matéria obrigatória e é uma das coisas mais, uma das, se não a coisa mais importante para ser aprendida. Porque se você não sabe se comunicar, você não sabe vender. Se você não sabe se comunicar, você não sabe Se relacionar. transparecer aí uma ideia pra uma pessoa, você não sabe se relacionar, você não sabe fazer conexão, você não sabe fazer amizade, você não sabe fazer nada. 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 Então, Lara, quando que você entendeu que na sua vida saber se comunicar era um diferencial? Foi quando eu fazia conservatório musical. Antes de eu fazer jornalismo, eu queria ser cantora. Eu nunca passou pela minha cabeça fazer faculdade de jornalismo. Eu queria só viver de música. Mas viver olha de que legal, música, tudo sempre teve a ver com comunicação. tudo Música, sempre. jornalismo, o que você faz hoje. Exatamente. O que eu faço hoje, tudo é Aham. comunicação. E aí, muitas das vezes eu ficava nessa, né, da música. E aí, em uma das aulas que eu fiz do conservatório musical, o conservatório Uhum. musical, para as pessoas entenderem, não é só aula de canto, porque no meu caso era para ser cantora. O conservatório você aprende tudo que envolve o canto. Uma das Uhum. aulas era de expressão corporal. Porque para você cantar e poder interpretar uma música, para passar a emoção para o público, eu não tenho como falar no meio da música, gente, agora eu quero que vocês fiquem emocionados. Não, é por meio do meu tom de voz e da expressão corporal e facial que eu vou fazer, que Uhum. vai tocar as pessoas, Sim. além de toda a questão da melodia e da letra da música. Sim. Então, o conservatório a gente aprende tudo isso. E aí, nessa aula em específico, foi com um professor que eu não lembro o nome dele, mas se eu não me engano era Rafael. E esse professor, na época, ele dirigia o espetáculo da Broadway, que veio para o Brasil, do Fantasma da Ópera. E aí ele Uhum. falava sobre a questão da emoção do canto lírico. Mas olha que nada a ver com o que a gente vai chegar agora. E ali ele falou assim, o canto lírico é uma gritaria. Que se você não coloca a expressão facial e a emoção, ele é só uma gritaria. Isso é o jeito que você vai comunicar para entreter as verdade. pessoas. Aí eu falei, cara, isso aqui é genial. É Tudo é verdade. comunicação. E aí eu comecei a comunicação pelo canto e pela expressão facial e corporal. Então, a forma que você se mexe, a forma como você mexe o seu rosto e como você modula a sua voz vai gerar um impacto emocional na outra pessoa. É. Bom ou ruim, mas vai gerar algum impacto emocional. Sim. Ou para chorar, ou para dar risada, ou para se incomodar, ou para refletir. E ali eu falei assim, cara, então o que eu gosto é comunicação. É. Eu quero me comunicar. E aí, junto com tudo isso que eu falei sobre as entrevistas que eu fazia aí na época, já que eu já era jornalista, Uhum. aí eu tive a certeza absoluta que quem não se comunica bem vai ter Tá muito ferrado. mais dificuldade de muitas coisas, inclusive de ganhar dinheiro. Eu falo uma coisa na minha palestra que é surreal quando a gente entende isso. Que é sobre a questão do que compõe a comunicação total, o 100% da comunicação. E você já foi na raiz, que é, cara, muito mais importante do que a comunicação verbal é a comunicação não verbal. 55% da nossa comunicação é não verbal. Muito mais fala no teu, Teu corpo, no teu né? corpo do que o que você fala. Eu literalmente falei isso na minha palestra. Uhum. É muito mais valioso o que a gente aprende, né? Não é só o que você fala, mas como você fala. Porque o nosso conteúdo é só 10% da nossa comunicação. Exatamente. Mas aí vem o outro lado da moeda. Não adianta saber falar se você não tem o que falar. Exatamente. É importante o repertório. Uhum. Mas existe uma coisa que é muito interessante a gente analisar, né? Nós não somos seres humanos que a gente é treinado para falar. A gente é treinado o tempo inteiro para ficar quieto. Então, na escola, Nossa. o que eu brinco muito é que a gente faz um É. PhD de ficar em silêncio. Porque Não só no na tempo... escola, até em casa. Então, em casa. Então, Aham. assim, desde que você é pequenininho, a sua mãe, não é por mal, mãe e pai faz isso, e eu me policio muito, porque às vezes eu me vejo fazendo isso com meu filho também. Que é assim, fica quieto na cadeira, para de se mexer, Para de falar. fica quietinho, Para de fazer pergunta. fala mais baixo. Não pergunta isso. Olha, a gente vai na casa da amiga da mamãe e você vai ficar quietinho, tá bom? E aí, se você quiser ir no banheiro, você vem no meu ouvidinho e você fala que você quer ir no banheiro fazer o número 1 ou o número 2. Você não deixa a criança se expressar nunca. Aí ela tem, às vezes, um jeito, uma personalidade mais comunicativa, mais extrovertida. Aí ela vai pra escola. E por natureza, ela é uma criança que fala. Uma criança que fala, que vai querer gritar, que vai querer se expressar, porque ela tem o jeito dela. E aí, o que os professores fazem? Para de falar. Fica quieto.
para de falar, não conversa com o amiguinho. Olha, se eu ver conversando, eu vou separar, hein? Pra ficar cada um num canto da sala, todo mundo quieto. Não pode fazer esse tipo de pergunta agora. Agora não é hora de perguntar. Agora, eu não tô falando sobre colocar limites e educação. Uma coisa não tem nada a ver Porque com a isso sim é outra. importante. Porque isso é importante, super necessário. E, Aham. infelizmente, a gente tá vendo com uma geração aí que não tem Tá limite sem nenhum e é a limite. loucura. Aham. Mas a gente precisa tomar cuidado com a Não forma que a barrar. gente coloca o limite em coisas que a gente tá, talvez, barrando o talento daquela criança. Uau. E aí ela vira um adulto travado. Então, porque o tempo inteiro na infância e depois na faculdade isso acontece, você tem que ficar quieto e você só pode falar quando alguém mais velho ou uma autoridade te der Autoriza. permissão. Um dos maiores motivos das pessoas terem medo de falar em público ou hoje na questão de gravação de vídeos, porque é o que a gente tem muito na internet, Sim. é o medo do julgamento de pessoas que são mais autoridade do que você, ou na idade ou no conhecimento. Então, professores, o pai, a mãe, um Amigo, colega, que é um necessidade de colega de aprovação. profissão. Então, você tem esse medo por quê? Porque desde a infância a gente foi aprendendo que eu só posso falar se uma autoridade me permitir. Minha mãe, meu professor, Meu a pai. inspetora, meu pai, a diretora. Então, só fala quando eu deixar. Cara, o que foi colocado na nossa cabeça? Que a gente tem que ficar quieto. Que pra eu falar eu preciso pedir permissão. Permissão de quem? De alguém maior do que eu. Aí isso criou o quê? Uma crença e um trauma muito grande na maioria das pessoas. Aí elas não falam. Então, a comunicação, o Marcelo tem falado assim, a comunicação tem que estar na escola? Tem que estar na escola. Tem. Porque não é que química e física e matemática não, Não é é importante. importante, não Só é que se eu sobre não isso. souber me comunicar sobre química, física e matemática, Já era. eu não vou saber o que fazer com aquilo. Então, é muito importante a criança, desde cedo, aprender a se comunicar e a importância dessa habilidade, que eu acredito que seja a habilidade milionária. Um negócio que você falou é sobre, essa criança na escola, tudo. Você me descreveu. Eu era assim. Eu sempre gostei muito. Cara, não parava quieto. Eu sempre gostei muito de falar. Eu sempre gostei muito de estar conversando com os meus amigos. Aham. Eu ia, às vezes, mais pra escola pra estar com a galera do que pra aprender. Do que pra aprender. Só que sempre aconteceu isso. Sempre. Vou separar, vou colocar um no canto do lado da sala, para de falar. A questão das perguntas até relevava, porque eu entendia, porque meu professor nunca foi rígido. Fala, para de perguntar, não é? Vou terminar de explicar, no final da aula você pergunta, beleza? Perfeito. Olha aí, como a questão de se comunicar é diferente, a situação já muda. Mas sempre foi assim, sempre barraram. Não só eu, porque, lógico, eu entendi que eu tava atrapalhando a aula porque eu tava conversando pra caramba. Sim. Mas, assim, conforme eu fui crescendo, eu entendia que aquela atitude que eu tava tomando era porque eu era criança. E eu fui dando uma segurada, porque isso é natural. Mas a questão é só de saber se comunicar. Nas minhas palestras eu também falo sobre essa questão, e graças a Deus, eu não me tornei bloqueado totalmente, porque eu tinha muita necessidade de aprovação dos meus amigos. A gente tava conversando nos bastidores, como a Lara já falou, e aquela questão que eu falei pra você sobre, que eu já tô revelando pra você também, que eu era travado Sim. por não conseguir fazer conteúdos nas redes sociais, ou me posicionar, seja no físico ou no digital, era porque eu pensava, o que meus amigos vão falar? Sim. Eu vou chegar na escola, o que eles vão pensar de mim? Eles vão falar de quê desse vídeo que eu tô fazendo? E isso é natural do ser humano, Sim. tá? Até hoje eu tenho isso. Muitas vezes, às vezes eu quero colocar uma opinião e fico assim, putz, mas meus amigos não vão concordar. E aí eu paro pra pensar e eu falo assim, tudo bem, mas se eles são meus amigos, eles têm que entender que a gente vai ter opiniões diferentes e o nome disso é respeito e a gente tem que se respeitar. E se Sim. não me respeitar, não é amigo de verdade, tá tudo certo. É Deus limpando. Mas também a gente tem que tirar um pouco dessa culpa. De, eu me sentia travado porque eu tinha medo da opinião dos outros. Todo mundo tem medo da opinião dos outros. É um trabalho psicológico muito grande que a gente faz para perder este medo, até chegar ao ponto de que eu não ligo. Só que é utopia dizer que você não liga para a opinião de ninguém. Você sempre vai ligar para a opinião dos seus pais. Você sempre vai ligar para a opinião do seu marido, da sua esposa. Você vai querer saber sobre a opinião do seu filho sobre aquilo que você está fazendo, dos amigos mais próximos. Até é que você vai ter que porque saber te molda, filtrar. né? Exatamente, só que aí você vai ter que saber filtrar o que é positivo para você levar para frente e o que não é positivo. Então, você se preocupar com a opinião de uma pessoa que nunca construiu um resultado e é aquela pessoa invejosa que só fala mal dos outros, Aí não tem não pra é que legal você você absorver. levar, você não precisa absorver aquela opinião. Agora, do seu pai, da sua mãe, Do seu ouvir a filho. opinião do seu filho, é importante, Lógico. a gente Meus pais precisa disso. perguntam pra mim, porque não tem como É eles isso. serem perfeitos, porque eles são pais de primeira viagem, eu sou o único filho, por enquanto. Mas eles falam, filho, se a gente tá fazendo alguma coisa de errado, não tem como a gente saber. A gente só tem você de filho, então fala pra gente, a gente melhora.
Eu tô falando o que eu tava querendo dizer, né, sobre a questão da comunicação. Os meus pais terem entendido essa questão do conhecimento, de não me travar, que é o fruto de quem eu sou hoje. Porque antes tinha essa mesma coisa em casa. Sim. Para de falar, não pergunta agora. Por que você tá fazendo. Não, não era não pergunta agora. Por que você tá fazendo esse tanto de pergunta? Fica quieto, em mesa com as Isso. pessoas, por medo de envergonhar eles no meio dos amigos, por minha causa. Só que era só uma criança. Exatamente. A gente não tem. Enfim. Outra pergunta que eu queria te fazer, Lara, sobre a questão da comunicação. É, a comunicação é uma das áreas mais fortes da nossa vida inteira. E ela, com certeza, foi muito. Como se fala? Muito. Uma peça-chave pro seu negócio, pra você no mundo dos negócios. E. Por quê? Por que e como você decidiu se tornar mentora de comunicação? Ou seja, como que você viu que aquilo que você tava vivendo, que você tava absorvendo, depois que o João te deu o estalo, você poderia transbordar pra muito mais gente? Uhum. Foi muito por uma questão do que para eu me sentir útil para a sociedade. Então eu falava Uhum. assim, noticiar os crimes que acontecem É triste. não é útil, é triste. Eu só vou deixar as pessoas cada vez mais paranoicas, com medo e tal, tal, tal. Não que não tenha que noticiar, é lógico que tem. Mas eu não estava me sentindo útil para a sociedade. Eu falava assim, cara, como é que eu posso ser mais útil para as pessoas? Porque eu tive isso sempre na minha vida, que pode até ser uma grande utopia, mas eu sempre acreditei. Se eu tô aqui é porque eu tenho que ter alguma utilidade para o planeta Com Terra. Eu certeza. não posso ser só uma pessoa Mais um que. número. Mais um número no mundo. Eu preciso fazer uma diferença de alguma coisa. E uma diferença, eu não tô falando de ser famosa. Não, não. É uma diferença para uma única pessoa, por exemplo. Então, isso também foi muito decisivo para eu querer ser mãe. Então, eu tenho que deixar alguma coisa aqui nesse planeta que vai perpetuar mais O do que sou legado? eu, é o legado. E aí, nesse momento, eu via, tipo assim, cara, a dor das pessoas é uma coisa que eu faço com facilidade todos os dias, que é me comunicar, que é fazer pergunta, que é saber me expressar, que é poder dar a minha opinião. Então, a partir do momento que é isso, eu preciso tornar isso palpável para as pessoas, porque se eu sei fazer, eu sei ensinar. Então, só tem que melhorar as minhas habilidades de como eu ensino. Porque como eu comecei a fazer muitos estudos, eu fiz muitas pós-graduações. Eu sou pós-graduada em marketing digital, sou pós-graduada em comunicação Que corporativa, sou legal. pós-graduada em liderança e gestão de pessoas. Aí eu comecei a estudar muito neurociência aplicada na comunicação. Uhum. Eu vendo tudo isso, eu falei assim, cara, as pessoas só não sabem, mas elas precisam saber para elas se tornarem pessoas melhores, Bem-sucedidas. bem-sucedidas, a empresa melhorar. E aí eu ter ido para o nicho Tudo. de empresas, né, assim, ensinar o empresário, o Uhum. empreendedor principalmente, foi só uma coincidência. Nunca foi assim, ah, eu quero isso, essas Eu histórias sempre bonitas que as pessoas. quis. Não, Aham. não, nada disso, tudo mentira. Mas o que foi assim, o ambiente que eu estava fez eu despertar para isso, e como eu também era empreendedora, eu comecei a aplicar a minha forma de comunicar e o meu método no meu negócio para fechar mais clientes. E aí eu falei, pronto, tenho um método. Agora eu sei ensinar. E aí eu comecei a ensinar. Uau, Foi assim. que demais. Você falou aí, então, que você tava na parte Uhum. das empresas, então vamos entrar nessa área agora. Sim. Marcel falou, mas eu vou deixar o episódio do Marcel aqui. Você tava junto com grandes players do mercado. Você liderou, você tava no meio de grandes players do mercado. Sim. Quem são eles e como foi a experiência pra você? Porque o Marcel contou quem são. Uhum. E ele contou a experiência dele na área dele, dirigindo, sendo head de empresas e da galera aí que você vai contar quem são. Mas eu quero saber de você. Porque ele trabalhou na parte de marketing e Isso. estrategista. É, Você na área da comunicação. e na área de produção, que é totalmente Isso. diferente. Quem Olha, são e como foi? quem são, né? Eu comecei com o Joel J, como eu já contei. Uhum. E aí depois eu fui pro Grupo Primo, e aí era o Joel, o Thiago, o Nigro, o Bruno O Bruno Perini. Prenin. Só que eu dirigia todos os professores, inclusive dirigia a aula do Whindersson Nunes. Que Então, eu legal! já dirigi o Whindersson. E aí, tinham vários, dirigi vários. Dirigi o Thiago Brunet, Gustavo Borges, Isabela Falcone, Malu Perini, muitos, assim. Eu nem sei o nome de... Não consigo listar todos, porque foram muitos. Foram praticamente todas as aulas do DNA Class, da Stage e muitas da Finclass. Uau! Então, eu dirigia todas as gravações. Então, quais eram os desafios, né? Todos são gênios. Por quê?
não vou dizer que é uma habilidade que veio, porque isso aí não é da minha expertise, mas todos eles estudam mais do que todo mundo. Então, eles têm muito repertório. Então, achar dentro do repertório um único assunto era muito mais difícil. Então, roteirizá-los. Muita gente acha que roteirizá-los era difícil, mas não era o mais fácil, porque eu só chegava com o tema e os tópicos que eu precisava, e de repente eles Destrinchavam. despejavam uma Aham. enciclopédia sobre aquele assunto, e eu só precisava de 1 minuto, mas vinha uma enciclopédia. E isso era muito bom. E o que eu mais aprendi com todos eles, e aí é o que eu falo assim, eu aprendi muito academicamente, eu estudando, mas a minha vida me fez aprender muito sobre comunicação, tanto na televisão, 15 anos, Sim. entrevistando todo tipo de pessoas que vocês podem imaginar, quanto 5 anos que eu tô com os grandes experts. Então, são 5 anos ali, lado a lado, 24 horas com os maiores da internet. Uau. Então, eu acabei dirigindo e aprendendo, né? Então, eu Sim. brinco que muita gente paga para ouvi-los e eu era paga para aprender com eles, mas eu tinha que ensinar alguma coisa. E aí, nessas questões de direção, muitas das coisas que eu aprendi foi assim: cada um realmente tem um estilo próprio de se comunicar. Sim. E que quando a gente tenta ser o outro, Ou dá tenta B.O. padronizar esse estilo, Dá não faz B.O. sentido. Não faz sentido. Eu nunca vou conseguir fazer com que o Bruno Perini Se se comunique igual o comunique Whindersson Nunes. igual ou igual o Jojota. Eles têm perfis comportamentais completamente diferentes. Um Thiago Nigro nunca vai ser o Whindersson. E aí, na gravação do Whindersson, aconteceu uma coisa muito legal. O Thiago foi junto. Então, eu dirigi o Whindersson junto E com o o Thiago. Thiago. E o Thiago também falando pro Whindersson, tem que falar desse jeito, porque o Whindersson, ele é influenciador. E ali eu tava dirigindo uma aula. Então, ele precisava Uhum. ter uma Uma lógica outra de início, meio e postura. fim, uma Aham. outra postura, etc. E aí, a condução que eu tive que fazer pro Whindersson foi num formato de Valeu, mano. pergunta. Então, foi num formato assim, Whindersson, então, agora a gente vai falar sobre YouTube. Então, como é que é a comunicação no YouTube, tal, tal, tal. Então, era uma Aí ele condução ia. diferente. E aí ia, que era uma beleza, que aí é uma aula. Pro Thiago, não precisava fazer pergunta, eu só dava o tema, aí vinha. Pro Joel, eu tinha que dar o tema e eu dava alguns tópicos, aí vinha. Pro Bruno, eu tinha que dar dados. O Bruno precisava de dados para compreender a Olha informação, que para poder legal soltar. você sabendo Então, como a galera bastidor do funciona. bastidor do bastidor. Isso aqui, informações de ouro, que só quem trabalha lá sabe. Que Então, assim, demais. cada um tem um estilo de comunicar e todos são geniais e excelentes comunicadores da forma que eles são. Então, o Bruno, ele é extremamente técnico. O Bruno é extremamente estudioso da parte de filosofia. Dá pra ver pela Então, ele fisionomia mistura. dele também. Exatamente. Então, o Bruno mistura os números de investimentos com história. O Thiago, ele mistura os números do investimento com negócios. Isso significa que o Bruno não entende de negócios? Não, de forma Não, alguma, entende pra cacete. Mas a forma que ele comunica para ensinar é não é outra. necessariamente só nos negócios, é durante a vida, é no dia a dia, é junto com a história, comportamentos, etc, etc. Então são coisas totalmente diferentes, porque são pessoas diferentes que se comunicam de um jeito diferente. E qual que é a parte essencial para isso? Que se eles são assim, todos nós Valeu. somos assim. Todas as pessoas, elas são diferentes umas das outras. Elas precisam ter uma forma única de comunicar. Sim. E isso vai fazer você ser genial dentro do que você é. Então, isso que é muito importante. Esses foram os principais aprendizados, assim, com esses 4 específicos, né? Porque aí, com vários outros, aprendi mais um monte de coisa. Uhum. Mas, assim, dos mais... que eu estive mais contato, assim, diário, foram com eles. E aí, realmente, esse é o grande diferencial. Uau, que demais. Cara, é muito louco Uhum. saber disso. Cada um tem um jeito de se comunicar e cada um tem um jeito de receber a informação pra se comunicar. Exatamente. E isso que, cara, hoje, infelizmente, a sociedade tá meio que deixando isso um pouco de lado. Tá tentando padronizar tudo e todos. Sim. Padronizar o jeito de se comunicar, padronizar o jeito de se expressar, padronizar o jeito de produzir, Uhum. de criar, seja conteúdo, movimento, livro, enfim. O que você quiser. Sim. Mas tudo tá sendo padronizado. Em alguns aspectos isso é bom porque métodos validados. Você pode pegar e fazer. Mas você pode fazer melhor. Você pode pegar, modelar e fazer do seu jeito. Exatamente. Fazer com a sua essência. Aí sim, esse sempre foi o objetivo. Caramba, Uhum. quase que derrubei o copo. Mas esse que sempre foi o objetivo. Exatamente. E é loucura. Porque Saber como cada mente humana funciona. Exatamente. Então, assim, por exemplo, um grande erro que as empresas cometem por conta de comunicação é querer falar com todos os colaboradores iguais. Pegar e dar a mesma informação do mesmo jeito para todo mundo.
Cada um vai assimilar de um jeito. Se a gente pegar pelo método DISC de comportamento humano, existem 4 tipos de personalidades, de comportamentos, digamos assim, É né? influente. Então, que é o influente, o dominante, o estável e o conforme. Então, são 4, entre aspas, tipos de pessoas completamente diferentes. Eu não consigo. E O cada uma delas tem dominante. combinação de dois. Exatamente, aí tem várias variações. Mas Aham. pegando aqui no básico, o dominante, ele não tem tempo. Ele é uma pessoa que é tudo para ontem, ele foca no resultado. O influente, ele já é aquela pessoa que gosta de pessoas, então vai querer saber uma história maior, vai se importar com sentimentos e tal. Aqui você já comunica diferente, um com o outro. Não adianta eu virar para o influente e só falar assim: a gente tem que fazer isso e ponto. Ele vai precisar, para ele assimilar a informação, ele precisa de mais informação. Não adianta dar para ele Só o só o básico. básico. Ele necessita, o estável necessita, o conforme necessita dos dados, por exemplo, para assimilar uma informação. Isso não significa que ele é burro. Isso não significa que ele não está prestando atenção. Isso não significa que ele não é capaz. Ele só entende a informação de um jeito diferente. É assim. Eu, Lara, não preciso de muita explicação, porque eu sou 100% dominante. O meu teste diz que deu muito dominante. Eu Então, assim, esqueci o meu. eu sou assim. Então, pra mim, é tipo assim: tem que fazer isso. O como se vira. Porque eu recebo a informação assim. Eu não preciso de muitos detalhes. Eu entendo rápido. Algumas coisas. Outras coisas eu não entendo nada. Então, se você coloca uma planilha na minha frente, eu não entendo nada. Então, ali eu vou precisar de detalhamento, porque eu preciso entender a lógica daquela planilha. Uhum. Porque o meu cérebro funciona assim. O teu pode funcionar totalmente diferente. Então, a gente pega numa sala e coloca 30 pessoas e quer comunicar a mesma coisa para todas. Sabe o que elas vão fazer? Elas vão falar que elas entenderam, mas elas não entenderam. E aí a gente tem outro problema de ruído de comunicação, elas não perguntam. E Porque elas ficam aí, acuadas de perguntar. né? E aí, como elas não perguntam, qual que é o problema que acontece? Refação, porque tem erro. E aí a empresa acaba não virando tão produtiva porque tem muita refação. Então eu tenho muitos empresários que me falam assim: ai, Lara, meu, você não tem alguém para me indicar? Porque, cara, com esse funcionário aqui a gente tem muita refação. Eu falo assim: mas você tá perguntando para ele se ele entendeu o que ele tem que fazer? Você tá principalmente, você tá incentivando ele a perguntar? Exatamente. Você consegue comunicar do jeito que ele consegue entender? Porque uma coisa é eu comunicar, outra coisa é eu comunicar de um jeito que as pessoas entendam. São coisas diferentes. Então, para a comunicação ser efetiva, o outro precisa compreender. Hoje em dia é o que eu falo, a comunicação ela é uma via de mão dupla. Foi-se o tempo onde só um falava. O monólogo não existe mais. Então, a gente precisa ter essa comunicação de via de mão dupla. E essa comunicação de mão dupla funciona assim: eu falo, você escuta e compreende. Porque se você só escutou e não compreendeu, a mensagem não chegou, então não E tá depois certo. volta pra você. E aí tem que voltar para mim. Então, isso é um mecanismo que as empresas não colocam em prática. E aí gera muitos problemas de produtividade, ruídos de comunicação, prazos que são atrasados, briefings Uhum. que não são bem colocados, falta de compreensão de meta, falta de engajamento entre líder e os liderados. Isso acontece muito. E por quê? Não sabe se comunicar da forma correta. É só um ajuste de comunicação. É mais simples do que as pessoas imaginam. Só que processualmente não rola. A Não galera rola. não Não tá. faz, não presta atenção. Outra coisa que eu também queria te perguntar, Lara, é sobre essa parte que você tá falando. Não só de você na parte empresarial, mas na sua família. Você comentou Uhum. antes, lá no início do podcast, sobre você com o Marcel, você com o Miguel. Uhum. Que você falou, tenta até policiar ele pra não errar na comunicação com ele. Sim. Mas como você conciliou toda essa parte de ser uma comunicadora na parte empresarial, liderando essa galera e voltando pra casa com essa bagagem, não, não tendo que errar com ninguém ali, mas principalmente o cansaço que dá, porque, cara, você tem que lidar com muita gente o dia todo. Sim. Como que foi? Não é fácil. E eu não vou falar que eu acerto sempre, tá? É mentira. Assim. Não, Acho que o até porque não profissional, dá. profissional que fala assim, ah, não, na minha área que eu faço fora de casa, dentro de casa, eu consigo fazer super bem. Não, não é Não assim. dá. Porque dentro de casa é onde você consegue ser você, é onde você se livra do julgamento, é onde você pode se livrar de uma série de coisas. O que eu faço muito é estudar cada vez mais comunicação em família. E o que isso significa?
É como que eu tenho que me comunicar com meu marido, como que eu tenho que me comunicar com meu filho. Meu filho vai fazer 2 anos agora, ele é muito pequenininho, ele está aprendendo a falar agora. E O a gente cérebro dele, já das formações, a tudo, questão das crenças ali, tá exatamente. tudo... Tá tudo aí, tá zerado. Ele é um HD zerado, é uma esponja limpinha, prontinha pra sugar tudo que eu vou dar pra ele. Então, agora é o momento de eu colocar. E a gente já identificou que o Miguel tem, talvez, um talento natural, que eu não sei se é talento ou uma predisposição, mas ele é muito musical. Eu não sei se toda criança é assim, porque eu não sei de toda criança, mas eu estudo muito comportamento humano, até por conta da comunicação do meu Sim, trabalho, sim. e, consequentemente, agora eu estudo muito infantil, porque eu tenho um filho de 2 anos e tô grávida, então eu vou Uhum. ter 2 filhos, eu preciso entender como é que eu crio essa galera. E aí, a gente já percebeu isso. Então eu coloco vários tipos de brinquedo pro Miguel, ele sempre escolhe os de música. Eu Que coloco alguma demais. coisa na televisão, ele vai escolher música. Então, Desenho é de claro que musiquinha. tem o incentivo meu e do pai para música, porque nós Uhum. dois somos muito musicais, mas tem uma coisa do próprio Miguel. Então, o meu dever como comunicadora e mãe é entender desde já qual é a melhor forma que meu filho se comunica. Hoje eu estou percebendo que por meio da música ele se comunica melhor. Então, eu tenho que incentivá-lo onde ele vai se comunicar melhor. Então, às vezes, ele não quer fazer tal coisa, eu começo a compor para ele alguma música e coloco um ritmo no que eu tô mandando ele fazer. E aí ele Que obedece. Então, eu já legal, comecei a entender que isso. Então, legal. olha, a forma de eu me comunicar com meu filho É musical. na música tá funcionando. Com meu marido, eu tenho que entender. Por exemplo, o Marcel, ele é uma pessoa que ele, no disco ali, ele é muito influente, tem um pouco ali do dominante. Só que o Marcel, ele é uma pessoa que ele estoura. Então, ele tem paciência, 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 de repente ele não tem mais paciência. É. Então, eu tenho que entender. Se eu sei que ali vai acabar a paciência dele, eu tenho que me comunicar de um jeito que a paciência não acabe. Porque ele é um ser humano. Assim como eu também tenho que falar para eles o tempo inteiro como eu gosto da comunicação dentro de casa. Então, o Marcel já sabe que eu tenho, por incrível que pareça, muita dificuldade de falar de sentimento. Então, Sério? eu tenho dificuldade. Eu, Lara, sou uma pessoa que eu não falo muito de sentimento, eu falo de tudo, mas falar dos meus sentimentos, o que eu tô sentindo, se eu tiver alguma frustração, se eu tiver alguma tristeza, se eu tiver alguma coisa, pra mim é mais difícil eu me abrir, eu me expor nessa parte. Terapia, anos de terapia, tá tudo Uhum. certo, eu sei que eu preciso tratar, estou tratando, tá tudo bem, Aham. mas eu sei que essa é uma dificuldade de comunicação minha. Uhum. Então, eu treinei o Marcel de que quando eu estou quieta é porque aconteceu alguma coisa e que o meu Eu não meu consigo falar o que natural, que é. eu não consigo falar o que é, eu preciso ser perguntada. Então agora ele já sabe. Então se ele sabe se ele vê que eu tô mais quieta, ele já sabe que pra tirar de mim precisa me perguntar: O que aconteceu? "O que aconteceu? Por que que você tá assim?" Porque se eu chegar e falar, pra mim é mais difícil. Então, o autoconhecimento para se tornar um bom comunicador, ele é fundamental. Então, eu sei dessa minha dificuldade. Eu consigo identificar as dificuldades do meu filho, apesar dele só ter 2 anos, e eu identifico as dificuldades do meu marido. Assim como eu já identifiquei as facilidades de cada um. Uhum. Então, o Marcel, quando é envolvido com história, ele gosta mais da comunicação. Se eu chego para o Marcel falando de negócios, ele gosta mais. Se eu chego para o meu filho cantando, ele gosta mais. Isso não significa que minha casa é um musical, que a gente só se comunica cantando, não é isso? Mas é um filme da Disney. Mas a gente tem esses momentos. Que aí eu vou conseguindo convencer, porque eu entendi como cada um quer receber a mensagem. E Uau, isso serve em casa e serve para todo o resto da vida, inclusive que profissionalmente. demais. Ter essa mentalidade é muito incrível. É. Muito incrível. Eu nunca imaginei que eu ouvia a história de alguém contando que ah, algumas vezes se comunica com o filho cantando. Cantando, Isso é cantando. loucura. É. Que E eu demais. faço ele cantar também. Eu invento as músicas e ensino pra ele replicar. Bonitinho. Lara, assim estamos chegando agora num quadro Hum, que eu faço no meu podcast, que é o quadro do bate-bola. O que é o tá. quadro do bate-bola? O bate-bola eu faço perguntas rápidas pra você. Hum, Você tem que me responder com objetividade, mas tranquilo. Entregando o seu ouro, tá bom. tá? Então, objetivo dominante. Uhum, Entendeu? entendi. Né? Mas explicando Tá, o que você quiser mas dando um explicar. contexto, né? Não Isso, é isso. curto e grosso e sem É. explicar nada. É tipo, como é que é ser uma ótima comunicadora? É bom, Legal, próximo. pronto. É. Não, aí não. Mas, e essa, como eu comentei com o Marcel também, essa é uma parte que eu gosto muito de colocar conteúdos práticos. Tá bom.
Então, como fazer tal coisa, como a gente consegue replicar isso em negócios, por exemplo, pra galera que tá assistindo a gente ter meio que tarefas ou ter um rumo depois que sair daqui, Perfeito. tá? Então vamos lá. E a sua experiência nos palcos? Uhum. Como que foi? Por que que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque você passa por uma bagagem muito grande na frente das câmeras, da TV, ao vivo, tudo, mas querendo ou não, o palco é diferente. É bem diferente. Foi difícil? Você teve medo? Como que foi pra você? Foi horrível. Nossa, meu começo no Sério? palco foi péssimo. Eu tinha muito medo, eu tinha vergonha. Eu fiz teatro quando eu era criança pra me soltar, porque eu era uma criança tímida. Então, pra eu ir perdendo a timidez e me Uhum. entendendo, eu fui fazer teatro. E aí o começo foi muito difícil, até eu entender as técnicas de comunicação. Entendi. Porque você não precisa ser o melhor no palco para dar uma boa palestra, você só precisa ter a técnica certa. E hoje eu ensino isso também na mentoria para palestrantes. Então, Boa. é ensinar a técnica. Só que a técnica está muito ligada com o storytelling, justamente. Então, quando você se apropria da sua história, aí fica mais fácil de você se comunicar no palco. Porque as pessoas nada mais querem do que ouvir uma história que tem um ensinamento junto. Então, nas palestras, eu misturo minha história com a parte técnica, para ensinar algo para as pessoas, por meio também da minha história. Então, eu inspiro e ensino coisas técnicas. Mas o começo foi horrível. Só depois de muitos anos de estudo que eu cheguei a essa conclusão, a essa fórmula para ser aplaudida aí quando eu tô no palco, porque antes não era, não. Que demais. Próxima pergunta. Como a gente pode ter uma comunicação melhor na prática? Na prática, a primeira coisa é ouvindo. Seja com técnica e sem, Tá, tá? tá bom. Com técnica, ouvindo as pessoas. Não sai falando primeiro. Tá. Saiba fazer perguntas e interpretar o que aquelas pessoas falaram. Então, por exemplo, quem está na escola, o momento de entender sobre interpretação de texto e de fala é agora, porque isso a gente aprende na escola, mesmo ensino fundamental e ensino médio. Então, entenda aprenda a interpretar o que o outro está falando Uhum. e a pegar os sinais. Então, sinais de ironia, se é uma piada, se não é, se tem humor, se não tem humor, você consegue pegar ouvindo. E isso é teste e muito treino de escutativa que a gente chama. Para você falar, são duas coisas: clareza do que você vai falar e confiança de que você é a melhor pessoa para falar sobre aquilo. Então, quando a gente tem essas duas coisas, clareza, então eu sei o que eu vou falar. Então, aqui com vocês estou falando sobre como se comunicar melhor na prática. É claro isso. Então, eu vou dar 2 pilares. Aí, quando eu tenho segurança, que é essa confiança que eu vou passar para comunicar, fica mais fácil de você compreender, porque eu vou ser muito mais clara. Então, eu tenho a Uhum. clareza para mim, a clareza do que eu vou falar, e eu tenho confiança, eu não vou ficar tremendo, porque eu estudei, porque eu vivi, porque eu já passei por isso e agora eu estou te contando como faz. Então, pega tudo o que você sabe e conte como se fosse uma história. E aí Entendi. você vai conseguir se comunicar melhor, com clareza e com confiança, porque a história é sua. Totalmente. Totalmente. Uma coisa que me deu sempre muita segurança pra falar nos palcos é que, cara, eu falo do que eu vivo. É isso. Então, não tem essa de. Teoricamente não tem tanto certo e É, errado, né? É sua vida. é. Quem que vai Mas e questionar? pras pessoas que estão ouvindo a gente e que querem aparecer nos palcos, por exemplo? Quais são as técnicas que você recomenda a galera utilizar desde pra preparação, antes Uhum. de subir no palco, pra melhorar a comunicação e até lá em cima? Preparação, para quem tá muito nervoso na hora de subir no palco, e isso não precisa ser um palco com uma plateia. Tipo, pode ser o seu palco pode ser uma reunião, Pode ser o uma seu live. palco pode ser uma live, o seu palco pode ser um Reels que você vai gravar, o seu palco pode ser a apresentação de um trabalho na escola, o seu palco pode ser conversar com seus pais sobre alguma coisa. Então, isso é o palco. A primeira coisa que a gente faz é exercício de respiração. E muita gente fala assim: nossa, mas não é para falar? Não, não, é de respirar. O que acontece? Quando a respiração, ela é um dos principais aparelhos na hora da gente se comunicar. Porque Uhum. a nossa voz, então a fala, ela sai porque a gente respira. É só por isso. Porque o ar passa, vibra as nossas pregas vocais, aí sai a voz e a gente faz a modulação com os lábios e com a língua. Então, a partir desse momento, o exercício de respiração também vai oxigenar o meu cérebro para que eu me acalme. Quem fala nervoso costuma a ter aquela palpitação que dá no diafragma, e Uhum. aí o coração palpita, e aí a sua voz fica trêmula. E aí Ah. parece que você correu uma maratona antes de falar o que você tem para falar, porque você vai falar cansado e ofegante. Então, o exercício de respiração é muito importante. Um exercício muito prático. Inspira contando até 5, segura 2 segundinhos e aí solta.
Faz isso 3 vezes e o teu cérebro já vai entender que tá na hora de você se acalmar. Não faça muitas vezes, porque senão dá superoxigenação, você pode desmaiar. Não é o intuito. Então faz 3 vezes e já tá o suficiente. O segundo exercício que a gente vai fazer para diminuir esse nervosismo na hora de falar é o exercício de motivo e motivação. O motivo é sempre lembrar o que é que te fez chegar até aqui. Então, toda a tua bagagem, tudo que você estudou, tudo que você passou, tudo que você já fez, tudo que as experiências que você teve, as coisas que você já aconteceu para você poder falar sobre aquele assunto. Então, Sim. aí você vai ter uma segurança de tipo, cara, eu realmente sei sobre isso. E a motivação é pensar em quantas pessoas você vai ajudar falando aquele conteúdo. Isso que a Lara falou é muito importante. Não é sobre fazer uma palestra bonita. Não é sobre fazer uma performance bonita. Não é sobre Gravar ser o melhor bonitão. vídeo. Não é sobre isso. É sobre as vidas que você vai transformar e ajudar. Exatamente. Aí, quando você pensa a quantidade de pessoas que vão ser impactadas e ajudadas com aquilo, e não se liga em número de visualização, não é esse tipo de transformação, mas que ali tenha 3 visualizações no seu vídeo. Mas que pelo Aí você menos falou, uma. cara, 3 pessoas me ouviram. Então, 3 pessoas podem mudar. Aí 10 pessoas me ouviram, 50 pessoas. Você já colocou 50 pessoas numa sala para falar com 50 pessoas? É muita gente, pô. Você já colocou 100 pessoas numa sala para falar com 100 pessoas? É muita gente. Então, às vezes, a gente fica vendo a métrica do Instagram e aí a gente esquece que aquele número são seres humanos. Coloca numa sala. Você vê como muda a percepção. Será que você conseguiria falar para 100 pessoas? Aí o seu vídeo teve 100 visualizações e você acha ruim. E Mas teve para 100 pessoas, você consegue colocar para 100 950. Aí, pessoas? Exatamente. Então, assim, cara, 100 pessoas é muita gente. Então, 100 pessoas que podem ser transformadas ou ajudadas por aquilo que você falou. Então, esse é um segundo exercício que é muito importante. E o terceiro exercício para a gente diminuir essa questão do nervosismo para falar, que é isso que te trava, uhum, é o exercício do ciclo do pensamento. E isso ele é biológico, físico. sim. Todo pensamento gera um sentimento e todo sentimento gera uma reação. Se Uhum. eu vou subir no palco já pensando que eu tô nervosa, que minha garganta Já vai era, secar, que já eu vou era. tremer, tal, 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 o meu sentimento vai ser um sentimento de medo, de insegurança. E qual vai ser a minha ação, o meu comportamento? De travar. Então a gente tem que mudar o ciclo do pensamento. Então o meu pensamento tem que ser assim: vai ser legal, vai ser uma palestra boa. As pessoas, eu vim aqui, eu vou transformar essas pessoas, eu vou dar o meu melhor e eu vou usar a minha voz para ensinar e transformar pessoas. Eu sei o que eu tô fazendo e é por isso que eu tô aqui. Qual é o sentimento que vai me dar? De empoderamento, de segurança, de vontade, às vezes até um pouquinho daquela ansiedade boa. Ai, meu Deus, quero subir no palco logo, quero falar logo. É. E aí, o que que dá de ação? Vontade. Então, a ação faz com que você não Energia. trave. A tua energia vai estar alta, você vai estar feliz, você vai estar... Você não vai estar calma, é mentira. Eu não vou falar nunca pra você que você vai subir no palco super calmo. Mas você vai estar Gente, eu subo mais no no palco há muitos controle anos. do que. Exatamente, eu sou palestrante há muitos anos, sou palestrante internacional. Eu tenho frio na barriga até hoje. Principalmente tem eventos que eu vou que eu falo, cara, teve um evento que eu fiz no começo do ano, que eu mandei uma mensagem pro meu marido e falei assim, eu tô muito nervosa. E minha palestra é amanhã, e eu preciso performar. Aí ele só me mandou assim, faz os exercícios que você manda seus alunos fazerem. Porque na hora que a gente tá nervoso, gente, isso é natural, é Não ser pensa, às humano, eu vezes não também fico vai, nervosa. mano. E aí eu fiz o exercício e eu falei pra ele, eu falei assim, eu vou dar amanhã a melhor palestra da minha vida. Do evento inteiro, eram 700 mulheres no evento, eu fui a única que fui aplaudida de pé. Uau! E aí ali eu falei assim, caraca, meu método funciona. E aí eu falei, mas brincadeiras à parte, foi assim, foi um momento que foi assim, pô, é tudo uma questão de trabalhar a minha cabeça. É. Comunicação tem a parte técnica. Então tem a parte técnica, por exemplo, da dicção. Você que tem a dicção mais difícil, coloca uma caneta na boca, que aquele exercício todo mundo mostra. Coloca a caneta na Não boca tem e a vai caneta, põe o falando as dedinho assim, ó. palavras. Põe o dedinho e vai falando assim para melhorar a sua articulação. Então isso vai melhorar, então isso também vai te dar mais segurança. Tem a técnica da leitura, leia em voz alta, num ritmo que você consiga compreender. E aí você vai, assim que você está treinando a sua velocidade de fala para não embolar as palavras. Então são essas dicas práticas que são muito boas e efetivas, mas não adianta ter isso se você não trabalhar a tua mentalidade de comunicação, Uau. para É você ficar real. menos nervoso, subir no palco e conseguir performar. É muito real. Eu falo isso porque é muito diferente eu hoje tendo uma rotina de preparação pra minha palestra, antes de subir no palco, do que eu quando eu não tinha conhecimento disso. Sim. Quando eu não tinha, eu ficava muito mais nervoso Sim. do que era. É. Quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a entender o jogo dessa rotininha, passou a ser mais fácil. A Lara falou aqui uma verdade que é isso. Nunca
nunca a gente vai ficar 100% calmo. Não existe. Tem técnicas pra você controlar a sua ansiedade. Exatamente. Isso sim. Pra você ter ideia, gente que parece, tipo, quase toda semana, ainda sente o frio na barriga. Sente. Tem muita gente que fala, cara, pa- tá palestrando, perdeu o frio na barriga? Para. É Para, porque que senão acabou. o sentido não faz. Não tem mais sentido pra você continuar fazendo o que você tá A fazendo. Ivete Sangalo fala uma coisa que é muito legal. A Ivete Sangalo faz isso há 30 anos, subir no trio elétrico e comandar o Carnaval de Salvador, fazer shows aí pelo mundo afora. Uhum. E ela fala assim: o dia que eu não sentir frio na barriga é a hora de eu parar de cantar. E ela falou: não importa quantas vezes eu faça, todas as vezes que eu subo no palco, eu fico com frio na barriga e faço uma oração pra Deus me proteger. Então, cara, se a Ivete Sangalo faz e fica nervosa, por que a gente, um mero ser humano mortal, normal, não vai ficar? Então, assim, gente, vamos aceitar e vamos usar os exercícios para controlar, porque ela também usa, ela também faz. Então, é Sim. exatamente isso. E pra finalizar, Lara, rapidinho, como a gente consegue crescer o nosso negócio usando as técnicas que você usou pra dirigir os grandes players onde você esteve? Primeira coisa é entender quem é o seu público. Boa. Os players, eles só são tão grandes porque eles entenderam o público e a forma como eles se comunicam. Então, uma das coisas que a gente usou muito e usa até hoje nos meus negócios e dos meus clientes e dos meus alunos e nos grandes players que eu dirigia, era entender o que a audiência queria. A gente nunca vendeu um produto, um curso, lançou alguma coisa sem antes fazer uma pesquisa com a nossa audiência. Isso é a escutativa. Então, eu sempre, para eu crescer qualquer negócio, eu ouvia a audiência. Então, as escolas dentro do Grupo Primo nasceram, né, justamente porque as pessoas pediam. Porque elas não queriam mais, não é que elas não queriam, mas elas muitas não iam mais comprar só um curso isolado. Elas queriam um lugar onde elas pudessem consultar sobre finanças. E elas pagassem um valor mais acessível. E aí, para a gente, no nosso negócio, a gente ganhava na escala. Então, a escola Pelo era número de barata, vendas, era né? R$ 49,90, então eu tinha uma barreira de entrada muito menor de preço. E aí, só que eu colocava no volume, eu colocava 100.000 pessoas, então eu já faturava pra E é cacete. mensal. E é É mensal, é uma uma assinatura. recorrência, então ok. Então, a primeira coisa é isso, nessa comunicação, a estratégia é primeiro ouvir. E aí, depois você comunicar o que as pessoas querem, mas entregar o que elas precisam. Porque muitas vezes as pessoas querem ouvir de você que você vai ensinar para elas como elas vão vender mais. E aí você vai falar isso para ela. E você vai ensinar vários métodos de como vender mais. Isso é que elas querem. Mas você sabe que o que elas precisam talvez seja gestão de projetos e processos, melhores Gestão contratações, emocional. gestão emocional, comunicação interna. Então aí você entrega também o que ela precisa. Ali você começa a conseguir a gerar transformação e fazer com que aquele cliente nunca saia de você. Então, pra finalizar, com chave de ouro, Lara, manda sua mensagem final pro pessoal. Minha mensagem final é que é uma frase que eu tenho tatuada no meu braço. Não deixe que seu passado te torne mais amargo, deixe que ele te torne melhor. Porque muitas das vezes a gente não se comunica por traumas e coisas que a gente viveu no nosso passado. A gente tem que aprender com ele e a gente tem que honrar a nossa história. A sua história é única, o que você faz é único, o seu negócio é único e só você sabe fazer do jeito que você faz, porque isso é a sua identidade. Então não deixa que todos os traumas do passado fiquem te deixando uma pessoa mais amarga que não deixa agir. Deixa que ele te torne melhor para você transformar a vida de muitas pessoas. Aí sim! Lara, muito obrigado Eu que por esse podcast. agradeço. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado por você ter contado pro pessoal as técnicas, mostrado a realidade, não romantizar aquilo que não faz sentido ser romantizado. Por você ter realmente mostrado a verdade do mundo da comunicação, do mundo do empreendedorismo, do mundo dos negócios e de quem a galera é. Cerebral, comportamental, humano. Uhum. Obrigado pelo nosso podcast. Eu que agradeço o convite, foi uma delícia conversar com você. Além de tudo de bom que você é um ótimo entrevistador, Muito adorei. obrigado. E muito obrigada também a você também que assistiu a gente até aqui. Obrigada mesmo. Então, eu e a Lara já nos despedimos. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Tamo junto.